Olá, queridos, graça e paz no nome de Jesus, amém? Glória a Deus, estamos dando início a mais um culto de oração. Quero te convidar a ficar de pé e vamos falar com o Senhor nesse momento, no nome de Jesus, amém? Oremos. Bendito Deus e amado Pai, nós te bendizemos, nós te glorificamos nessa noite de quarta-feira. Te exaltamos, te glorificamos e te agradecemos, Senhor, por tudo que vivemos neste dia, por tudo que estamos vivendo neste dia, e que tua bênção, o teu favor, a tua graça e as tuas misericórdias estejam sobre nós, continuem sobre nós durante toda esta noite. Invocamos o teu nome nesse lugar, para que através do teu Santo Espírito o Senhor dirija todas as coisas e receba o nosso louvor, a nossa adoração. Fala conosco através da tua santa palavra, recebe as nossas petições e intercessões e orações que serão feitas aqui nesta noite, e perdoe os nossos pecados, Senhor. Perdoa-nos em nome de Jesus, porque reconhecemos que somos pecadores diante de Ti. Abençoa cada vida que já está aqui, cada família que está sendo representada, aquele ou aquela que estão nos assistindo nesse momento, que esteja abençoando a vida também de cada um, cada lar, no nome de Jesus, Senhor. Assim nós te oramos, em nome de Jesus, amém. Bem, queridos, pode sentar. A palavra na Sofia. A graça e a paz do Senhor a todos, amém? Uma boa noite para todos, boa noite para você que está na sua casa. A graça e a paz do Senhor a você também. Vamos começar. Eu tenho certeza que vocês vieram com coração de adoração. Eu saí de casa dizendo assim: eu quero chegar na igreja, eu quero ir para a igreja porque eu quero orar. Eu quero dobrar meus joelhos e quero orar. A gente pode fazer isso em casa, não é verdade? A gente pode fazer isso em casa. Mas hoje me bateu um desejo de fazer isso aqui. Nós estamos... Sexta-feira nós vamos ter mais um Preciosa, mais um retiro de mulheres, que a nossa igreja que faz a coordenação. Mas se levanta tanta coisa na Semana do Preciosa que é incrível, incrível. Hoje nós recebemos uma notícia que, se fosse outros anos, a gente ficava assim, a Sirlene e eu ficaríamos bem deprimidas, né? Mas a gente está bem tranquilas, estamos bem tranquilas. A gente foi conversando, eu e Sirlene, a Sirlene disse: é assim mesmo, é desse jeito, é porque é a Semana do Preciosa. Mas por que isso? Porque vamos ter vitória em nome de Jesus. Vamos ter pessoas que vão se converter naquele lugar, vão aceitar Jesus Cristo de Nazaré ali, porque está indo mulheres que não são evangélicas, que nunca declararam Jesus como o único e suficiente Salvador. Então eu tenho certeza que a luta vai ser grande, está sendo grande, mas a vitória é certa em nome de Jesus, amém? Vamos fazer uma leitura bíblica que está em Efésios 5, 18 a 20, bora lá? Não é uníssono, então eu vou ler. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos entoar louvores ao nosso Deus. Peço à igreja que fique em pé em nome de Jesus e vamos louvar ao Senhor. Isso tem uma coisa que vale muito a pena a gente declarar e confessar, é que a gente sabe o Deus que nós servimos. Ele deve ser o nosso tudo. Nosso Jesus
queridos, deve ser o nosso tudo. É isso que nós vamos declarar nessa noite. Porque se reconhecemos isso, reconhecemos que Ele está no controle, na direção de todas as coisas. Amém? Vamos declarar isso nessa noite. Vamos lá. Pega o amarelo, mas que diga lá, Deus. És meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada sem ti. Se eu não vivo sem ti, sem tua presença eu morro. Sem tua presença eu morro. És meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada sem ti. Aleluia. Se eu não vivo sem ti, sem tua presença eu morro. Sem tua presença eu morro. Te amo, como eu te quero. Se eu me prostro aos teus pés, a minha vida eu te consagro. Tudo que tem é totalmente teu. Tudo que sou é totalmente teu. Tudo que tenho, tudo que tem, declare, é totalmente teu. Tudo que sou, tudo que sou é totalmente teu. Como eu te amo, como eu te amo, como eu te quero. Se eu me prostro aos teus pés, a minha vida eu te consagro. Tudo que tem é totalmente teu. Tudo que sou, tudo que sou é totalmente teu. Tudo que tenho, tudo que tem, declare, é totalmente teu. Declare, tudo que sou é totalmente teu. Tudo que tenho, tudo que tem é totalmente teu. Tudo que sou, declare, tudo que sou é totalmente teu. És meu tudo. Aleluia. Ó Senhor Jesus, Tu és o nosso tudo, Senhor. Tu és a nossa vida, Tu és o nosso sustento, Tu és
tudo em nós, Senhor, e tudo para nós, Senhor Jesus. Tu és o nosso Rei, o nosso Deus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém, queridos? Vamos sair do nosso lugar, fazer um momento de fraternização, declarando essa canção, ainda que a figueira não floresça, e essa é uma declaração de fé e de verdadeira adoração, né? Daqueles que aprenderam já a adorar a Deus acima das circunstâncias, que é o que a gente vai estar ministrando na noite de hoje. Então, canta com a gente, sai do seu lugar, tá? E se puder, dá um abraço no seu irmão, ou faz como você achar melhor e mais seguro, tá bom? Vamos lá. Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que os meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Oh, oh, oh. Tu és minha porção, aleluia. Tu és a minha herança. Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que os meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Oh, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda com palmas, vá. Ainda que a figueira não floresça, Pode ajudar com as palmas? ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu alegrarei em ti. Amém? Aleluia. Amém, glória a Deus. Alguém tem algum agradecimento para fazer? Isso, Maiara. Ok. Certo, depois eu Graça passo. e paz. Aqui, meu amor, mais para frente. Eu quero agradecer a Deus
porque deu tudo certo na cirurgia comigo, mesmo eu passando por maus bocados, mas eu sempre estava crendo que o Senhor estava ali comigo, e também glorificar a Deus, porque uma das pedras, eu já tinha até contado aqui algumas pessoas, que saiu da vesícula, foi para o meu fígado, mas eu orei ao Senhor e confiei que Ele ia sair de lá, e Ele saiu. Então, eu estou só agradecendo e quero agradecer também a vocês pelas orações, viu? Muito obrigada. Glória a Deus por isso. Deu tudo certo na operação da nossa irmã Maiara. Glória a Deus. Vamos fazer uma leitura bíblica que está em Romanos 12, 6, 8, que diz assim: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita, misericórdia, com alegria. Amém? Eu acho lindo esse texto. Acho belíssimo. Amém. Mais alguém quer agradecer? Gilberto, por favor, vem aqui. Vou dar isso, depois eu passo essa para você. A graça e a paz aos que estão aqui e que estão online conosco. Eu vou agradecer ao Senhor, mais precisamente porque no primeiro louvor, isso me chamou o sentimento de agradecimento a Deus. E por esse louvor veio à minha mente muitos fatos, e aí eu me vi assim. Quem assistiu aquele filme Forrest Gump deve ter visto aquele trecho que uma batalha na selva em combate com os Vietcongues, e ele num trecho ele começou a resgatar certos colegas de batalhas que estavam lá caindo, feridos. Embora os outros, o pilotão os abandonou, Forrest, ele heroicamente começou a carregar os colegas de batalha e veio a salvar todos aqueles que ele carregou nas costas. E isso me trouxe à mente, e o Senhor falou no meu coração. Eu estou falando precisamente para mim, não para isso seja uma lição para todos, mas para mim é como o Senhor dissesse: olha, a tua vida ao longo do tempo eu fui aquele Forrest Gump que te carregou, e assim, e até hoje, irmão, porque para nós cristãos, para a gente viver nesse mundo, hoje eu penso assim, rapaz, não vale a pena. Se tivesse um meio de a gente dizer assim: ó Deus, me leva, e aqui não está dando certo, estou vendo que a humanidade cada vez mais se torna pior. E olha que eu conheci ruindade no passado, e eu vejo que hoje a ruindade é assim, porque no passado a gente tinha o conceito do que era bom e ruim. Hoje parece que as coisas não têm diferença nenhuma. O certo é o errado e o errado está certo. Então, eu vou agradecer ao Senhor porque Ele tem me ajudado, sabe? Eu tenho que todo dia agradecer o Senhor, porque eu conheço a mim mesmo, e vou dizer, e já falei aqui, se fosse por mérito, eu talvez nem aqui estava, ou eu não tinha nem crédito de ser considerado da família de Deus, mas o Senhor tem feito de mim assim, me ajudado, me socorrido, mesmo em meio às batalhas, né? E eu me vi recentemente, como naquele trecho do filme Forrest Gump, em que o Senhor para mim, o Senhor é aquele Forrest que salvava e resgatava os outros caídos que estavam lá em meio ao campo de batalha. Então eu agradeço ao Senhor a cada dia em que Ele me ajuda, me socorre, e mesmo sendo um sujeito assim meio, eu não digo, eu mesmo confesso, errado, porque não sou perfeito, mas o Senhor, se Ele não fosse nos julgar na mesma medida que nós julgamos a nós mesmos, nós estávamos perdidos, até mesmo a mim mesmo. Se eu fosse usar o critério da minha justiça, eu só não estava nem um pó, mas o Senhor tem me ajudado, me confortado, me fazendo suportar. Eu agradeço ao Senhor agora, porque eu quero que essa minha declaração chegue, e está chegando no mundo espiritual, para que no mundo espiritual, os seres espirituais
vejam esse meu testemunho e o nome do Senhor seja engrandecido no mundo espiritual. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Mais alguém quer agradecer? Amém. Glória a Deus. Vamos fazer a leitura bíblica que está em Atos 11, 29 e 30, que diz assim: os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros, pelas mãos de Barnabé e Saulo. Vamos fazer agora um momento de dízimos e ofertas na casa do Senhor. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque eu estou aqui. Sim, eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar, com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, eu estou aí. Sim, eu quero te adorar, se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque eu estou aí. Sim, eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Estou aqui. Senhor Deus eterno Pai, quero te agradecer, ó Deus, pelas ofertas e os dízimos que foram ali depositados, Senhor. Sem mantimento aqui, ó Deus, nessa igreja, Senhor, e multiplica, Senhor, mais e mais, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Quero chamar o pastor Maurício aqui, que vai nos trazer, obrigada, Gabrielzinha, que vai nos trazer a palavra do Senhor. Vamos orar em nome de Jesus pela vida dele. Amém. Senhor nosso Deus, muito obrigada, Senhor meu Deus, pela palavra que o Senhor vai trazer agora. Que essa palavra seja a nossa bússola, meu Deus. Em nome de Jesus. Use o pastor Maurício para falar conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Graça e paz do Senhor Jesus. Deixa eu só separar aqui os bolsos. Mas você pode abrir a sua Bíblia aí. Salmo, por favor, 34, queridos. Salmo 34, por favor. Vamos ler apenas o verso 1, por gentileza. Salmo 34, verso 1. Você achou? Amém? Amém ou não? Diz assim, ó:
Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Vamos repetir? Bendirei o Senhor em todo o tempo, o Senhor estará sempre nos meus lábios. Que o Senhor aplique a sua santa palavra nos nossos corações, em nome de Jesus, amém? Hoje, o Senhor colocou no meu coração de falar sobre, de nós conversarmos um pouquinho sobre louvar a Deus acima das circunstâncias. Porque a gente vê muita gente deixando de adorar a Deus na prova, na dificuldade. Mas nós precisamos, queridos, louvar a Deus acima de tudo isso. O Salmo 34, ele é um salmo de sabedoria e de louvor. O salmista, quando escreveu com esse intuito de louvar a Deus e falar sobre a sabedoria de Deus, declarando a sabedoria de Deus. Certamente, esse salmo ele foi escrito como em forma de acróstico. Deixa eu explicar um pouquinho. O que é uma escritura acróstica? Ele foi escrito com a intenção de ter um versículo para cada letra do alfabeto hebraico. O acróstico, uma composição, um poema acróstico, presta atenção aqui, uma escrita feita a partir das letras iniciais de palavras. Palavras sejam elas isoladas ou localizadas lá no início ou no interior das frases e dos versos. Isso é um texto acróstico. Então, esse salmo, ele, com certeza, a sua forma é uma forma acróstica, porque a intenção do salmista era que cada versículo pudesse ter uma letra do alfabeto hebraico. Davi escreveu esse salmo para comemorar. Ele teve um motivo para escrever, para comemorar o seu escape de Abimeleque, rei de Gate, que nem a Bíblia conhece a história. Essa experiência de Davi na cidade de Gate foi realmente, ou deve ter sido profundamente perturbadora, angustiosa, porque Davi ele quase foi morto. A cidade de Gate é uma cidade filisteia, e ele quase foi morto naquela cidade filisteia. Então foi um momento, uma experiência muito difícil para Davi ali na cidade de Gate. E ele escapou fingindo estar louco, se fingiu de louco para poder fugir das mãos do rei Abimeleque. Mas Davi, ele determinou no coração algo que a gente deveria sempre determinar. Ele determinou louvar ao Senhor acima de todas as circunstâncias. Amém? Que a gente possa fazer isso. Louvar ao Senhor acima dos problemas, acima das circunstâncias. Esse negócio está, muito cabisbaixo, A gente se entristece. Pastor, você não entristece, não? Me entristeço muito, me decepciono muito. Choro muito na presença do Senhor. Mas o meu choro
é para que o consolo do Senhor venha no meu coração. O meu choro é de lamento, mas também é de adoração. Porque a melhor coisa, queridos, uma das grandes forças que nós podemos ter é de louvar a Deus, independente das circunstâncias. Amém? O texto que nós lemos aqui, o versículo 1 do Salmo 34, ele mostra essa determinação do salmista, e isso é para toda a eternidade. Repara o que ele diz: bendirei o Senhor em todo tempo, vírgula, o seu louvor estará sempre, ou seja, será eterno nos meus lábios. Então, independente do momento, a gente precisa aprender com o salmista a louvar a Deus em todo tempo. E eu tenho um exemplo disso, né, de um primo meu, primo Jorge Queiroz. Nós temos orado por ele. Ele precisa de um transplante de fígado. Ele sofre bastante, irmãos, mas todas as vezes que eu falo com ele, as oportunidades que eu já tive de visitá-lo, eu sempre sou surpreendido com o louvor que sai dos lábios dele. Ele é batista, da igreja do Carlinhos, Carlos Rodrigues, igreja batista do Graciliano Ramos, né? Getsemane, igreja batista Getsemane. E ele é assim, sabe? Fora isso, a barriga dele às vezes enche demais de líquido. Tem 2 hérnias que precisa operar, mas não consegue operar por causa já desse problema. Olha, sofrimento. Mas parece que ele aprendeu com Davi este salmo. Nos lábios dele está sempre um louvor a Deus. Isso é maravilhoso, queridos. E com essa palavra, a gente aprende nessa noite que o nosso Deus deve ser louvado independentemente de tempo bom ou de tempo ruim. Em todo tempo, o salmista diz, em todo tempo ele deve ser louvado, e para sempre o salmista diz que vai louvá-lo, isto é, acima das circunstâncias. Amém? Agora eu quero trazer aqui para a gente aprender um pouco 3 exemplos na Bíblia de pessoas que louvaram a Deus acima das circunstâncias. Primeiro é o próprio rei Davi, como a gente viu no verso 1 do Salmo 34. O segundo exemplo é o exemplo de Jó. Jó aprendeu a louvar a Deus acima, queridos, das circunstâncias. Abra sua Bíblia aí, por favor, em Jó. Jó, capítulo 1, por favor. Fica aí antes de Salmos. Jó, capítulo 1. E vamos ler os versos 20 e 21 do capítulo 1. E depois o verso 10 do capítulo 2. Quando você abre aí, eu vou tomar uma água. Se você está nos assistindo aí, nos acompanhando em casa, você pode também nos acompanhar abrindo a sua Bíblia. Jó, capítulo 1, versos 20 e 21. Diz assim, ó: Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. São as célebres frases de Jó,
Jó, que para mim o fez um dos maiores adoradores que podemos ter na Bíblia. Verso 10, capítulo 2, diz: mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Por quê? Porque Jó era um verdadeiro adorador. Para se louvar a Deus em todas as circunstâncias, queridos, nós precisamos trazer dentro da gente essa característica real, verdadeira, de sermos um verdadeiro adorador. Só um verdadeiro adorador faz isso. Satanás atentou a Deus, falou contra Jó, disse que ele só o adorava porque Deus dava tudo a ele, o enchia de benesses. Mas Deus mostrou para Satanás que não era assim. Esses textos, eles não só testificam da fidelidade de Jó, que Jó era fiel a Deus, por isso que agiu assim, mas também da sua capacidade de louvar e glorificar a Deus acima de tudo, acima das dores, acima das percas. Vamos aprender nessa noite a louvar a Deus acima de tudo isso, das percas, das más notícias, das angústias, das dores, das aflições, acima do medo. Jó aceitou com humildade. Vamos aceitar com humildade a vontade de Deus. Aceite com humildade a vontade de Deus. Porque quando nós aceitamos com humildade a vontade de Deus, nós estamos louvando a Ele. Estamos dizendo: Senhor, olha, nós estamos aqui, eu estou aqui pronto para te adorar, acima das circunstâncias. Jó aceitou com humildade a vontade de Deus, sem reclamar ou sem culpá-lo pelo seu infortúnio. Jó reconheceu a soberania de Deus sobre todas as coisas e circunstâncias. Um verdadeiro adorador só age assim. Quem é humilde diante de Deus só age dessa forma. Reconhece a soberania dele em tudo, seja na bonança, ou seja no mar bravio, na tempestade. Eu vou repetir isso aqui. Quem é humilde diante de Deus reconhece a soberania dele em todas as coisas, em todos os momentos, seja na bonança, seja na tempestade, seja na dificuldade. Ele realmente adorava a Deus em todo o tempo, como o salmista Davi. Esse é um exemplo que nós devemos reagir, de como nós devemos reagir em tempos de crise. Nós estamos vivendo, queridos, tempos de crise, tempos difíceis. E eu quero confessar uma coisa para os irmãos. Eu estou com medo de tudo isso. Eu tenho medo de tudo isso que está acontecendo. Eu estou com medo porque tenho visto as amostras aumentarem nos laboratórios dos hospitais que eu estou indo. O índice de contaminação pelo Covid-19 aumentando. Pessoas que já foram contaminadas como eu, sendo contaminadas novamente. Eu estou com medo dessa possível
e vai chegar ordem mundial. Eu estou com medo do princípio das dores que nós, acredito, já estamos começando a viver. Estou com medo de tudo isso. Mas sabe de uma coisa? O Deus que nós servimos é maior do que tudo isso, maior do que o meu medo, maior do que a minha angústia. E nós, como salmista e como Jó, precisamos estar prontos para, nesses tempos de crise, sabermos como reagir. E nós vamos reagir, devemos reagir, adorando o seu nome, louvando o seu nome em todo o tempo. Jó não foi só um herói da fé da antiguidade, mas também um modelo a ser imitado pela gente. E isso quando a gente nos depararmos com provações que venham nos testar. Abra sua Bíblia aí, por favor, em 1 Pedro, para nós lermos também. 1 Pedro, capítulo 1, verso 6 e verso 7. Lá no final do Novo Testamento. Já perto do final aí. Depois de Tiago. 1 Pedro capítulo 1, verso 6 ao 7 vai dizer: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, que em meio às provações do presente momento, que nos deixam às vezes contristados, nós possamos, através da nossa fé, nós glorificarmos a Deus, nós louvarmos a Deus e honrarmos a Deus no nome do Senhor Jesus Cristo. E terceiro e último exemplo da Bíblia, que a gente pode aprender que adorou a Deus acima das circunstâncias, foi o exemplo de Paulo e Silas lá em Filipos. E 3 lições a gente vai aprender aqui nesse texto sobre esse louvor ultra circunstancial, não é? Em primeiro lugar, o louvor pode ser antecedido por circunstâncias adversas. Foi isso que eles passaram. Eles passaram por isso, por uma grande circunstância adversa, mas eles louvaram a Deus. Atos, abre aí por favor, capítulo 16, e vamos ler do verso 19 ao verso 24, por favor. Em primeiro lugar, o louvor pode ser antecedido por circunstâncias adversas. Com o exemplo de Paulo e Silas, nós vamos aprender 3 lições sobre o louvor ultra circunstancial. Olha o que diz aí. Atos 16, 19 a 24. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade
propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Paulo e Silas tinham acabado de ser presos em Filipos. Um momento difícil. Era uma prisão injusta e ilegal. Primeiro, injusta porque estavam fazendo o bem. Eles estavam fazendo o bem, eles não estavam fazendo o mal. Mas foram presos. Ilegal porque eles eram cidadãos romanos e foram lançados no cárcere sem qualquer direito de defesa. Foi injusta, foi ilegal. Mais do que isto, foi uma prisão violenta, uma prisão desproporcional para eles. Violenta porque os dois servos de Deus tiveram suas vestes rasgadas e depois foram açoitados com varas, como nós lemos, em praça pública. Que vergonha! Os seus corpos, queridos, ficaram feridos, sangrando, ensanguentados. Desproporcional porque os missionários foram guardados com toda a segurança, como se fossem maus elementos, bandidos, na prisão interior, um lugar sem ventilação, um lugar úmido, um lugar fétido. Você já entrou em uma... Já foi alguma vez no presídio fazer uma visita? Há muitos anos atrás, fui visitar, eu era crente já era, mas não era pastor. Visitar um colega, ele é finado inclusive. Visitar ele no antigo, aquele primeiro presídio que fica lá em cima. Não é Baldomero, não. É o primeiro, Gilberto. Não entendi? Pronto, aquele primeiro presídio ali. E foi terrível. Era terrível o lugar que ele ficava ali com os outros presos. E olha que ele não estava numa cela lá no interior da prisão, como se fosse uma solitária. É muito sujo. Onde Paulo e Silas ficaram era imundo, era escuro. Os seus pés estavam no tronco, presos, como se fossem criminosos de alta periculosidade. Pensa nisso aí. O ambiente era desfavorável, as circunstâncias conspiravam contra qualquer preparação para louvar a Deus. Será que eu e você, na situação de Paulo e Silas, conseguiríamos nos preparar para louvar a Deus, ou teríamos alguma força para louvar a Deus? Então, às vezes, isso acontece. Esses antecedentes na nossa vida, de circunstâncias adversas, para que então a gente venha louvar a Deus. É a primeira coisa que a gente aprende aqui com o exemplo de Paulo e Silas. Em segundo lugar, o louvor pode acontecer nos momentos mais escuros da minha vida e da tua vida. Olha o que diz o verso 25: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam
e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. Paulo e Silas estavam feridos, Paulo e Silas estavam humilhados, injustiçados e acorrentados com cadeias, num porão imundo, cercado de presos perigosos, sujos também. Nada a favor para um louvor. O sangue escorria de suas chagas, enquanto seus pés estavam presos e acorrentados no tronco. E já era meia-noite, e a escuridão era como um manto de crepe, cobria aquele lugar macabro, escuro, sabe, aquele lugar terrível. A circunstância era medonha, e o momento não era de alegria, era de dor, era de tristeza, era de angústia, talvez de decepção. Mas Paulo e Silas, em vez de se renderem à murmuração, à reclamação, eles abriram os lábios para fazer duas coisas: orar e cantar louvores a Deus. A gente precisa aprender com esses homens. A gente precisa aprender com Davi, para que nos nossos lábios tenham louvor a Deus em todo o tempo. A gente precisa aprender com Jó, com a sua fidelidade. A gente precisa aprender com Paulo e Silas, que em meio a tanta dor e angústia, orar e louvar a Deus. O louvor é um ato de confiança em Deus. Quem louva, queridos, a Deus é porque confia em Deus. E isso apesar da adversidade. Escuta isso aqui, no nome de Jesus. Nós precisamos louvar a Deus apesar das adversidades. Eu preciso aprender a louvar a Deus, mesmo que seja difícil, mesmo que seja duro, mesmo que a dor seja grande. Eu preciso aprender a louvar a Deus em meio às adversidades. O louvor não vem das circunstâncias. A gente precisa aprender isso. Olha aqui para mim, o louvor não vem das circunstâncias, mas o louvor vem de Deus. Vou repetir isso. O louvor não vem das circunstâncias pelas quais nós estamos passando. O louvor vem de Deus, que está no controle das circunstâncias. Você entendeu isso? O louvor não vem de dentro, ele vem do alto, ele vem de cima. Me envolve para que outras pessoas, através de mim, venham ser envolvidas pelo meu louvor a Deus. É Deus quem coloca em nossos lábios um hino de louvor, um hino de gratidão, mesmo nas noites escuras, como Paulo e Silas estavam passando. Então louve a Deus. Está com problema? Nós estamos com muitos problemas, mas nós vamos continuar louvando a Deus. Perdeu alguma coisa? Continua louvando a Deus. Em terceiro e último lugar, o louvor pode desencadear intervenções sobrenaturais de Deus na história. Olha aí o que diz no verso 26 ao 34. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Repara que coisa tremenda, queridos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. Então o carcereiro
tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmula, que como era escuro, porque o carcereiro pediu uma luz, porque era escuro ali dentro. E trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Verso 30, depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, o que eu devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos de casa, da sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Você está vendo aí que o louvor pode desencadear intervenções sobrenaturais de Deus? Você está vendo aí o poder do louvor? Como é poderoso, queridos, nós podemos. Como é bom você sempre na sua casa, sempre que puder, colocar um louvor para tocar. Queridos, eu trabalho dentro de um carro pelo menos 10 horas por dia. Quando estou de plantão 24 horas, pelo menos umas 15 horas eu estou dentro do carro. Assim que eu chego no carro, eu abro a porta, o som já liga do carro. E eu estou louvando a Deus, eu estou ouvindo uma palavra. Por quê? Já tive testemunhos, né, de colega que já foi roubado o carro 2 vezes, foi 3 vezes no mesmo lugar, carro do estado. Na porta do LACEN mesmo foi roubado. Mas o Senhor, acredito, porque a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores, tem guardado o carro que eu pego. E eu pego vários carros, mas todos os carros que eu pego do Senhor, olha, está em tuas mãos. Dirige por mim, toma conta aqui, é Campos de Teus Anjos, e toma o louvor. Aleluia. Assim, porque, queridos, o louvor tem esse poder. Então tenha esse costume na sua casa de botar louvor, de ouvir louvores a Deus, sabe, de sempre. O louvor, queridos, faz desencadear intervenções sobrenaturais de Deus nas nossas vidas. Amém? O louvor que vem do céu retorna ao céu e desencadeia as gloriosas intervenções de Deus na história. Isso aconteceu aqui. Um terremoto sacudiu a prisão, abriu as trancas, ferrolhos e algemas. Os prisioneiros não fugiram, mas o carcereiro tornou-se prisioneiro da graça de Deus. O terremoto trouxe libertação aos missionários e trouxe salvação para a vida do carcereiro. É assim que Deus faz. Quando nós escolhemos louvar, quando nós escolhemos nos momentos difíceis não reclamar, não murmurar. Imagina se Paulo e Silas ficassem lá murmurando, reclamar: Deus nos deixou, Paulo está doendo demais, estou sofrendo, Deus deixou a gente, Deus nos abandonou. Imagina. A pergunta do carcereiro foi específica: o que devo fazer para ser salvo? E a resposta de Paulo e Silas foi clara: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Louvar a Deus abre portas para a salvação, queridos. Diante da exposição da palavra de Deus para o carcereiro e todos da sua casa, todos foram alcançados pela graça de Deus. Todos foram salvos pela graça de Deus, queridos. Naquela mesma noite foram batizados. Naquela mesma noite eles demonstraram, queridos,
transformação de vida. Porque quando a salvação chega em uma casa, tem que transformar as vidas, tem que transformar aquela casa. O ambiente muda, o ambiente é transformado. Se existia violência, não existe mais. Se existia brutalidade, não existe mais. Se existia ignorância, não existe mais. Se existia mentira, não existe mais. Se existia pobreza, discórdia, não existe mais. A casa pode até ser pobre, mas vai ter a riqueza da presença de Deus habitando nela. Amém, queridos? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que estava acostumado a ser rude com os presos, o carcereiro, e tratá-los como coisas descartáveis, agora tornou-se hospedeiro de dois ex-prisioneiros. Recebeu os obreiros de Deus em sua casa. Aquele cujo coração já estava insensível, duro por demais, agora coloca uma mesa diante dos missionários de Deus. Aquele que não conhecia a verdade, a verdadeira alegria, na sua incredulidade, agora manifesta uma grande alegria pelo fato de ter crido em Deus. Que coisa maravilhosa! Isso é o poder do louvor. Isso é assim que Deus faz e pode usar todos aqueles que já aprenderam a louvar a Deus acima das circunstâncias. O louvor é um poderoso instrumento evangelístico. Quantas e quantas vezes eu já ouvi de pessoas que foram libertas pelo... Tem gente que não acredita nisso não. Que pastor que diz que quem liberta é a palavra de Deus. Vem cá, e um louvor inspirado? Claro, um louvor inspirado pela palavra de Deus. Não é a palavra de Deus não, é? Para mim é. Um louvor inspirado pela palavra de Deus, queridos, é a palavra de Deus. E liberta sim, porque existe testemunhos disso. Aqui, a própria Bíblia dá esse testemunho. O louvor é um brado de triunfo, é um poderoso instrumento evangelístico, é um brado de triunfo. Ele não é apenas consequência da vitória. O louvor não é apenas consequência de uma vitória. Nós não podemos só louvar a Deus porque fomos vitoriosos nisso ou naquilo, mas o louvor, sobretudo, ele é a adoração, sabe, queridos? O louvor é o impulso de uma vida que vive uma verdadeira adoração. Você entende isso? Quero te convidar a ficar de pé. E quero encerrar o texto, a mensagem com esse texto, 1 Tessalonicenses 5, verso 18, que diz assim: tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, louvar ao Senhor acima das consequências é obedecer a esse conselho do apóstolo Paulo: dar graças em tudo e a tudo. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Baixe a sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar. Bendito Deus e Pai, nós te damos graças nesse momento.
chegamos a Ti nesse momento para Te dar graças por tudo, por todas as coisas. Em meio a essas adversidades, em meio a essa crise de saúde, em meio a essa pandemia, em meio ao mundo tão distorcido e perturbado, porque jaz no maligno, nós damos graças ao Senhor, louvamos o Teu nome, porque sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, e que a nós tão somente cabe Te louvar. Que o Senhor receba sempre todo o nosso louvor e toda a nossa adoração, Senhor. Nós Te louvaremos, não importando as circunstâncias, como diz o salmista. Nós Te louvaremos como Jó te louvou, por causa da sua fidelidade e sua verdadeira adoração ao Senhor. Nós Te louvaremos seguindo o exemplo de Paulo e Silas naquela prisão, que não murmuraram, mas em meio ao sofrimento, à dor, à humilhação, foram instrumentos do Senhor para salvar uma família. Bendito seja o nome do Senhor. Continua conosco, porque nós Te louvamos e Te adoramos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar, querido. Amado Deus e Pai, nós estamos encerrando este culto aqui na Tua casa, mas que a nossa vida seja realmente, verdadeiramente, sempre um culto de louvor ao Senhor, meu Deus. Que através do nosso testemunho, das nossas vidas, as pessoas possam ver o Senhor, possam ser libertas, possam ser transformadas pela palavra que sai dos nossos lábios, porque o que deve sair dos nossos lábios é a palavra de Deus, meu Deus. É um louvor ao Teu nome. Que o Senhor continue conosco durante toda esta semana, no nome santo de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida, agora e sempre. E todos dizem amém. Pode sentar, coração silencioso, nós encerramos.